Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero louvar a Deus por mais uma vez poder estar aqui nesta igreja e servir ao Senhor juntamente com os irmãos. Feliz em rever o pastor Carlos, Renato, sua esposa missionária Eliane. Dê um abraço nela. Gente, ela sabe abraçar, que tem um povo que abraça a gente ressaltando. Ela não, ela abraçou ali, eu recebi de Deus. Hoje lá eu preguei no retiro, hoje pela manhã em Biúna, e eu falei sobre o abraço, né? Eu vi todo mundo se abraçando, ninguém me deu um. Eu digo, olha como Deus é bom. Usou a missionária. E a irmã Lourdes, gente, mulher elegante, chique. Gostei, viu, de lhe ver. Olha, tudo bem. Cadê a irmã Ana Lúcia? É Ana Lúcia, né? A mulher disse que eu acertei. É forte. Deus lhe abençoe, viu? E a Daliane. Gente, todo mundo. Eu já sou amiga de vocês. Sou ou não sou? Amém? Olha. Marcos, capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. A Bíblia diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Amém? Pode se sentar, se você puder, fique com a sua Bíblia aberta. O texto que vai do versículo 1 ao versículo 20 fala sobre a parábola do semeador. E parábolas era uma ilustração que Jesus fazia da vida cotidiana, revelando verdades às pessoas que estavam com o coração disposto a ouvir. E ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele ocultava essas mensagens, nessas mensagens, as verdades que as pessoas que estavam com o coração endurecido não estavam preparadas para receber. E as histórias fazem parte do ensino de Jesus. Mas as parábolas do Senhor eram histórias contadas com um objetivo. Não era aquelas histórias de pregador que hoje não tem tema para pregar, não tem assunto para pregar, e ele vai só contar a história, falar da vida dele. Não, as histórias de Jesus, elas tinham um propósito essencial, elas tinham um objetivo. Então nós não podemos usar essas parábolas de forma indevida. E aqui o texto diz assim: E outra vez começou a ensinar. Jesus amava ensinar. E ele ensinava através de parábolas, ele ensinava pregando, e ao mesmo tempo que ele fazia isso, o ministério de Jesus era também confirmado com a operação de maravilhas. E eu creio que o Jesus que operou milagres no passado, ele permanece operando milagres no presente, porque ele não muda. Passa céu e terra, mas as suas palavras não passam, não mudam, não caem por terra, não fica invalidada. Portanto, se você chegou até aqui, já quase no final do mês de julho do ano de 2024, e diz: eu não recebi ainda nenhum milagre esse ano. Se prepare, porque o ano não terminou e as promessas não passaram. As promessas do Senhor não têm prazo de validade. Ele é fiel para cumprir. Você crê? Como é que a gente canta? De Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, as promessas permanecem de pé. As promessas do Senhor permanecem valendo. As palavras do Senhor não caem por terra. A Bíblia diz que nenhuma de todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma dessas promessas deixaram de se cumprir. Porventura, as promessas do Senhor deixariam de se cumprir na nossa vida? Eu tenho certeza que não, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E se ele prometeu, ele é fiel e garante a vitória completa e total. Adore a ele nessa noite. Mas Jesus amava ensinar. E o que é ensino? Está aqui uma professora, a missionária Eliane é professora, meu esposo é professor também. O que é ensino? O que é ensinar? É fazer uma transferência de conhecimento, uma transferência de informação e também, ao mesmo tempo, instruir pessoas em específico para que elas venham aprender as verdades, nesse caso, da palavra de Deus. E a igreja do Senhor, irmãos, ama o aprendizado da palavra. Olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal, portanto, todo crente, todo salvo, todo aquele que ama Cristo, também deve amar a palavra do Senhor. Aí aqui diz assim: possui, com tudo que tu possui, adquire conhecimento.
Porque sabedoria e conhecimento são duas coisas diferentes. Conhecimento é aquilo que a gente aprende para a nossa vida. Sabedoria é aquilo que nós aprendemos com as experiências da vida. Tem gente que passa por tanta experiência difícil, mas nunca desfruta de uma sabedoria, porque não aprende. E o Senhor está aqui nessa noite para nos ensinar através da sua palavra que nós devemos buscar conhecimento, mas também precisamos buscar sabedoria. Um crente sábio não se embaraça com os negócios dessa vida. Um crente sábio, ele não desce ao nível do adversário. Um crente sábio, ele sabe que congregar-se deve ser algo que deve arder no nosso coração todos os dias. Um crente sábio deve saber que buscar a presença do Senhor é algo vital para a nossa caminhada com Deus, porque quem quer morar no céu deve conhecer esta palavra e deve ter prazer em estar com Ele em oração. Como é que diz o hino 296 da harpa cristã? Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. E eu lhe pergunto, quando foi a última vez que você se deleitou em estar no jardim da oração, sem pedir nada, apenas adorando ao Senhor por quem Ele é, por tudo que Ele tem feito na tua vida, mesmo sem você merecer? É isso, amados, que quando a gente encontra esse conhecimento, a gente desfruta de fazer isso sem que ninguém precise pedir a nós. Porque às vezes a gente vem à igreja, aí a gente espera alguém pedir, dá glória, levanta a mão, olha para o irmão e fala. Então o nosso culto é racional. O culto público é a extensão daquilo que nós fazemos na nossa casa. Se eu adorei em casa, eu tenho o prazer de chegar aqui e adorar. Se eu murmurei em casa, eu fico, poxa, o culto não termina, esse povo não sabe cantar, esse irmão não sabe pregar. Acabei de receber uma mensagem, postaram, amanhã eu vou estar ministrando num seminário teológico lá em Diadema. Aí me mandaram, né? Olha, irmã, a gente fez isso aqui, a senhora vai lá no Instagram, curte, comenta. Aí quando eu abro, a primeira coisa que eu vejo, mulher não pode pregar na igreja. Gente, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis que quando Deus levanta alguém, as pessoas querem de todas as formas, tentam às vezes invalidar o chamado, a pregação da palavra através da vida dessa pessoa. Mas seja homem ou seja mulher, Deus tem um segredo conosco. E o Senhor não invalida a mulher e a pregação da mulher, porque se fosse assim, Ele teria dito que a samaritana não poderia pregar. Mas ela foi e ganhou uma cidade com o seu testemunho. Tem gente que não ganha ninguém, tenta entulhar o caminho do outro. Mas nessa noite o Espírito de Deus está aqui dizendo, aprende aqui hoje, porque amanhã tu vai precisar colocar em prática lá onde eu te levar. E quem ama a sabedoria vai saber se sobressair no dia mau. E não vai cair no laço do passarinheiro, irmão, porque todo dia nós temos uma luta diferente para travar e enfrentar. O Hernandes Dias Lopes diz que vida com Deus não é parque de diversões, é campo de batalha. No momento em que você aceita Cristo, Ele te alista nessa peleja, e ela só, dessa batalha, nessa carreira, e ela só vai terminar quando você chegar ao céu. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Enquanto nós não chegamos lá, nós temos a oportunidade de aprender com o Senhor aqui. E infelizmente essa geração atual é uma geração que é fraca de conhecimento se nós compararmos com as gerações passadas. É um povo que às vezes não ama, não prioriza participar de cultos de ensino, não prioriza congregar-se fielmente, não prioriza participar de fazer um curso teológico, não prioriza crescer em graça, em conhecimento. Aí ficam usando textos da Bíblia de forma distorcida. Ah, mas a letra mata. Irmão, a letra só mata a nossa ignorância com relação às coisas do Senhor. Nós precisamos crescer todos os dias em graça e em conhecimento, porque a Bíblia é quem vai nos nortear quando o dia mau chegar. A Bíblia vai nos dar direção para nós chegarmos ao centro da vontade de Deus e cumprir o chamado dele para a nossa vida. Tem alguém aqui que ama a palavra? Por que eu digo que essa geração é fraca de conhecimento? Eu tiro pelos meus filhos. Eles não têm aquele mesmo apreço que eu tinha na idade deles de estudar a palavra. A minha filha estava hoje falando, mãe, a senhora admira a senhora, como é que a senhora fala assim? Eu digo, minha filha, é só estudar. Mas essa geração precisa entender que vai chegar um dia em que nós precisaremos abrir a nossa boca. E nós não podemos ensinar aquilo que nós não aprendemos. E onde Jesus está, tem gente para aprender. Onde Jesus está, tem alguém com reverência para ouvir a palavra e receber essa palavra para si. Onde Jesus está, não precisa de inovações, porque tem muitos templos ostentosos onde a presença de Jesus não está mais. Mas eu quero louvar a Deus que aqui nessa
nessa noite nós temos um templo maravilhoso para adorar a Ele, e nós podemos sentir a presença dEle aqui neste lugar. Se tem palavra de Deus, está tudo certo. Se tem ensino, está tudo bem. Por quê? Porque com o ensino da palavra nós teremos direção para a nossa vida com Deus. Jesus sentou-se para ensinar, e nós estamos aqui hoje sentados para aprender dele. E olha como Jesus era estratégico. Irmão, Jesus não fazia nada sem um propósito. Às vezes eu fico olhando o crente que vive 20, 30 anos na igreja e não tem propósito. Jesus não fazia nada sem uma finalidade. A Bíblia diz que Jesus começou a ensinar junto ao mar. E aí o que ele fez? Entrou no barco e se assentou. Por quê? Porque ao sentar-se naquele barco, o vento vinha contrário, e o vento espalhava a voz de Cristo a todas as multidões que estavam ali ouvindo ele. E hoje o Espírito Santo de Deus traz a voz de Cristo para a igreja, e quem tem ouvidos ouça o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Nós precisamos, assim como Jesus, ter estratégia. O culto é transmitido, a igreja é reverente, todos os irmãos vêm aqui, adoram ao Senhor, se assentam e têm reverência. Aqui, pastor Carlos, é uma das poucas igrejas que eu prego e o povo para ouvir a palavra com reverência. Isso é lindo, e não é em todo lugar que a gente encontra gente assim, mas onde a gente encontra, a gente glorifica ao Senhor, porque a gente sabe que ali tem uma igreja madura, ali tem uma igreja sólida, ali tem uma igreja que caminha dirigida pela palavra, ali tem uma igreja que está caminhando com os olhos postos em Cristo. Aleluia. A estratégia, amados, que nós precisamos adotar nesse tempo é não nos calar diante das situações que tentam se colocar diante de nós para nos acovardar. Por exemplo, essa semana, eu assim que cheguei na quinta-feira, eu não lembro agora o nome do lugar. Lembra? Não. Como é, gente? Aquela cidade do lado de Barueri, um nome difícil que só. Não. Meu Deus. Não. Deixa pra lá. Eu fui ali naquela cidade falar um grupo de mulheres e que tem uma representante ali na igreja que deseja conquistar uma vaga como vereadora daquela cidade. É com I. Amém. Ninguém sabe. Mas o que acontece? Comecei a falar para as irmãs, disse: irmã, se ela não estiver preparada, se ela não tiver um caráter, uma ética, não vote nessa candidata. E as irmãs se assustaram assim. Eu disse: pois é, porque para entrar nesses ambientes tem que estar preparado, tem que ter vocação, tem que ter uma ética que condiz com aquele lugar. Porque naquele lugar ou você chega preparado ou alguém vai te engolir. Ou você chega preparado na Câmara dos Vereadores, dos deputados, seja onde for, e alguém vai olhar para você e vai dizer: isso aqui é fraco. E às vezes a igreja tenta de todas as maneiras colocar um representante ali, e se ele não estiver preparado, ele não vai usar bem a sua oportunidade. Assim também somos nós. Se nós chegarmos em alguns lugares e quando Deus tem promessa, Ele nos leva. Se a gente chega despreparado, irmão, pode ter por certo que a gente não vai conseguir desenvolver aquele propósito que o Senhor nos levou ali para fazer. E o Senhor está nos ensinando hoje, assim como Ele disse aos saduceus certa vez, Ele fala para nós também hoje, que muitas das vezes nós erramos por não conhecer as Escrituras. E quem não conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus. Porque qualquer falso profeta por aí que revela o CPF diz: é homem de Deus, tem unção de Deus. Qualquer pessoa que chega por aí revelando o sobrenome, tem unção de Deus, amados, Deus nos chamou, foi para mergulhar em águas profundas. Quem mergulha em águas profundas, ele não precisa se deixar levar por isso, não. Ele sabe que a palavra do Senhor é suficiente. E se Deus levanta um profeta, ele fala em detalhes. Ele não vem só com um negócio de oba-oba, não, prometendo bênção para quem está vivendo em pecado. Irmão, muita gente hoje não tem mais coragem de se posicionar e falar a verdade, porque sabe que se pregar a palavra na essência, na verdade, na sinceridade, vai perder seguidores, vai perder amigos, vai perder pessoas que antes lhe prestigiavam.
Mas o Senhor deseja que nós sejamos uma voz que clama no deserto. Então não se cale quando Deus te colocar em determinados lugares. Você está ali como uma luz para fazer a diferença. Você está ali como sal para colocar tempero naquele lugar, para dar sabor. Então abra a tua boca, porque o Espírito Santo de Deus vai te encher. E não seja negligente na sua vida, na sua caminhada com Deus, porque um dia nós estaremos diante do Senhor e Ele vai cobrar de cada um de nós o que foi que nós fizemos com os talentos que Ele nos deu. A gente canta: meus dons e talentos são para te servir. O que você fez com o talento que Deus te deu? O que você tem feito para o Senhor nesse ano? Se nós olharmos todas as feministas, o povo que é de esquerda, é contrário às normas bíblicas, aquilo que a palavra do Senhor ensina, o que é que eles fazem? Eles adotam as suas estratégias. E a igreja do Senhor também precisa adotar uma estratégia de permanecer triunfante, mesmo diante de tudo que o mundo tenta fazer contra nós para nos calar. Permaneceremos falando. A igreja não se cala, a igreja não se mistura, a igreja não se corrompe, a igreja não baixa a guarda, a igreja vai permanecer de pé. O mundo se curva aos seus ídolos, mas a igreja do Senhor permanece triunfante, militante, porque a causa do Senhor é a nossa causa. Jesus senta e começa a ensinar. Jesus falava por parábolas por pelo menos 3 motivos. O primeiro é porque havia sido profetizado no Antigo Testamento, lá em Salmos 78. O segundo motivo era didático. Como eu já falei, as parábolas facilitavam o entendimento de quem ouvia, pois a história sendo contada de forma que trazia a atenção deles para os acontecimentos cotidianos da sua vida, era mais fácil deles memorizarem. E em terceiro lugar, era uma filtragem também, porque as parábolas filtravam os seguidores de Jesus. Alguém não gostava daquilo e batia logo em retirada. Alguém não entendia aquilo e dizia: ele fala muito difícil, e ele não permanecia. E eu louvo a Deus, porque hoje, nessa noite, nós temos a oportunidade de ouvir uma palavra simples, mas que pode fazer toda a diferença para a nossa vida. Se nós filtrarmos o que o Senhor está falando conosco nessa noite, absorvermos, nós saberemos que nós, assim como esse semeador, precisamos cumprir o nosso chamado. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Ele saiu para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E sabe de uma coisa? Não existe nada melhor nessa vida do que cumprir o chamado de Deus para nossa casa, para nossa vida, para nossa história. Não existe nada melhor nessa vida do que buscar agradar ao Senhor, ainda que estejamos desagradando as pessoas, porque tem hora que para ficar do lado de Deus, você vai ficar contra muita gente que às vezes até era seu amigo. Jesus tem doutrina e Jesus começa a ensinar. No ensino de Cristo não tem espaço para o evangelho coach, que coloca o homem no centro e Deus como empregado dele. Jesus está ensinando. E lá em João capítulo 8, versículo 31, Jesus diz: se vocês permanecerem nas minhas palavras, na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. E é preciso permanecer. Tem gente que nunca cria raiz aonde está. Ele vem para uma igreja e diz: eu não gostei dessa igreja, eu vou para outra, ela deve ser melhor. E esses dias eu ouvi um teólogo dizendo: se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá, porque provavelmente ao chegar lá você também vai encontrar defeito, porque o defeito foi para lá junto com você. Porque tem gente que nada é bom para ele. E o Senhor está dizendo: se aqui tem palavra, permanece aonde Deus te colocou, porque uma árvore plantada junto a ribeiro de água, ela dá fruto aonde ela foi plantada. Ela não precisa ficar pulando de lugar em lugar. Ela fica onde Deus lhe colocou. Honra a sua liderança. Aguarda o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. E dá graças a Deus. Porque se não está tendo oportunidade, é porque não chegou o tempo. No tempo tudo flui. No tempo as coisas se encaixam. No tempo Deus faz questão de trazer você a evidência, além daquilo que você pediu ou pensou. É preciso permanecer. E a Bíblia diz que o semeador, ele vai semear. E o semeador aqui, amados, é Deus. E Ele está aqui nessa noite para semear a sua palavra em nosso coração. Aleluia. Em cada escola dominical, em cada livro que nós lemos, em cada conferência que nós participamos, em cada culto que tem palavra, em cada congresso,
Jesus está semeando a sua palavra, e Ele está aqui hoje para plantar essa palavra no teu coração, para que você saia daqui amando a palavra de Deus, porque essa palavra diz que o Senhor tem planos maiores para mim e para você, que os pensamentos dEle não são os nossos, que a última palavra é dEle, porque não há nada impossível para Ele. Essa palavra diz que nós podemos todas as coisas nele, porque é Ele quem nos fortalece. Essa palavra diz que nada pode nos separar do amor dEle que está em nós. Nada pode nos separar do amor dele. E essa palavra também diz que nele nós somos mais que vencedores. Isso é motivo, amados, para nós celebrarmos. E o Senhor está perguntando a nós nessa noite: como é que você tem semeado essa palavra? Como é que você tem reagido às circunstâncias adversas? Como é que você tem imitado a Cristo lá onde Ele te colocou? Porque tem gente que quando ele chega só semeia contenda e discórdia. Mas a Bíblia diz que esse semeador, ainda que ele lance sementes, porque a ilustração desse semeador semeando é assim: ele enfia a mão aqui na bolsa, que ele carrega as sementes, e ele espalha essas sementes ao vento. E algumas sementes fogem ao lugar onde elas deveriam cair, elas fogem ao controle daquele semeador, daquela ilustração. São 4 tipos de solo, e cada semente cai num lugar diferente. Desses 4, apenas um presta. Isso mostra que para cada pessoa, é uma média de 4 pessoas que você evangeliza, uma pessoa vai se converter, uma pessoa vai atender o chamado, uma pessoa vai ouvir a palavra e vai aceitar essa mensagem. Em quantos Uber por semana você entra? Quantas vezes você pega um transporte público? Se você aproveitar essa oportunidade para pregar a palavra, para falar do amor de Deus a alguém, você pode ter por certo, ainda que caia uma junto ao caminho, ainda que caia outra no solo rochoso, ainda que outra vá cair em um outro ambiente que não seja um ambiente preparado, mas uma vai cair no solo fértil. A palavra que sai dos teus lábios, ela achará no coração de alguém terreno fértil, e ela vai produzir frutos, e o nome do Senhor será glorificado. Adore ao Senhor. O Senhor está semeando a sua palavra em nosso coração hoje. Uma parte, no caso aqui dessa semente, caiu junto ao caminho. E o que aconteceu? As aves do céu vieram e comeram. Essa semente aqui, ela nos remete a corações duros, pessoas que não querem saber de Cristo, pessoas que são dominadas pelo espírito do mundo, que elas não aceitam serem confrontadas pela palavra. A dureza no coração é tão grande que essa pessoa pode ouvir várias outras pregar a palavra, mas ela não recebe para ela. Mas se você for usado por Deus para semear a palavra no coração de alguém assim, você precisa ir lá pregar a palavra e confrontar essa pessoa no seu erro. Às vezes, pessoas que caminham conosco dentro da igreja precisam ser trabalhadas pelo Senhor. E muitas das vezes o Senhor vai usar a mim e a você. Porque esse tipo de mensagem ninguém mais quer pregar. De confronto, de transformação de vidas. De que a pessoa precisa vir para Jesus como está, mas se ela quiser permanecer aqui, ela precisa mudar a sua caminhada, a sua vida. Ela precisa, não a igreja se encaixar no padrão dela, pelo contrário, ela precisa se encaixar no padrão divino para que ela tenha uma vida cristã bem sucedida. E Deus está dizendo: se você pregou alguém assim, não julgue o processo dessa pessoa. Saiba de uma coisa: se ela está disponível, essa semente ela vai florescer e vai frutificar, e Deus vai te recompensar pelo teu posicionamento, porque você jogou a semente, e ainda que essa semente ela tenha entrado no solo duro, no coração duro, o Senhor é poderoso para quebrantar coração duro e transformar coração de pedra, e Ele vai completar a boa obra que Ele começou. A segunda parte da semente caiu num solo rochoso. O semeador, ele sabia que havia terra, mas aquela terra que estava ali era superficial. E sabe, irmão, corações superficiais são perigosos. Estão sempre envolvidos em situações e nos negócios dessa vida e tirando o olhar de Cristo. Você nunca viu, por exemplo, uma pessoa na sua caminhada com Deus, que uma hora está bem na igreja e depois você procura essa pessoa e ela já foi embora? Ela encontrou defeito em todo mundo, ela encontrou motivos para sair e abandonar a Cristo por causa dos erros dos outros. E eu quero dizer uma coisa para você: eu tenho 37 anos de caminhada com Deus, a minha idade,
Mas eu nunca desejei deixar Jesus por causa do que me fizeram. Porque com Cristo, todo o mal que me fazem é transformado em bênção e é transformado em testemunho. Ah, mas estão tentando entulhar o meu caminho. Irmão, não se preocupe. Aquele que vai adiante de ti, ele abre porta onde não tem. Aquele que vai adiante de ti, quando chega o tempo dele honrar você, pode vir o que vier, pode se levantar ferramenta, língua preparada, pode se levantar qualquer coisa. Ele faz com que todas as coisas sejam transformadas em um lindo testemunho de vitória, para que ele seja glorificado pela sua vida. Aleluia. Gente superficial é aqueles crentes de congresso. Chega na igreja pulando, chega no estacionamento, já começa a reclamar e a brigar. Nunca leram a Bíblia toda, nunca buscam uma vida de profundidade espiritual. E você sabe que quando nós plantamos uma semente, quanto mais profunda ela tiver, mais ela está ali encontrando o solo e sendo preparada para que ela venha criar raízes. E depois ela sai para fora e se torna uma árvore ou frutífera, ou uma árvore que produz flores. Mas quando nós plantamos algo superficial, aquela semente tem uma tendência maior de se perder. E nós devemos ser como um edifício. Edifícios têm estruturas profundas. E se nós vivermos uma vida baseada pela palavra e não pelas nossas emoções, e não por aquilo que as pessoas dizem de nós, nós vamos ter raízes profundas. Podem tentar nos tirar da posição, podem tentar nos arrancar e anular o nosso chamado, mas não vão conseguir, porque você sabe quem foi que te chamou e te alistou para esta causa. E quem te alistou nunca perdeu uma batalha, não vai ser a sua que ele vai perder agora. Fique na sua posição, aceite ser moldado pelo Senhor. Nós somos moldados por pessoas. Às vezes a gente, mas eu quero fazer só meu culto e quero ir embora, não vou ter comunhão com ninguém, porque todo mundo a pessoa sempre tem uma crítica para fazer dos outros. Aí Deus está dizendo, se você tem uma estrutura profunda, a pessoa pode ser o que for, você sabe quem você é em Cristo. Então os elogios, eles não vão levantar o teu ego, e as críticas não vão parar o teu chamado. Se você sabe quem você é em Deus, você precisa ter esse discernimento espiritual. E nessa noite a palavra está sendo semeada para que nós venhamos olhar para as situações que estão acontecendo ao nosso redor e nos posicionarmos e dizer, Senhor, usa-me, porque eu quero ser um instrumento de utilidade na tua casa. Eu quero ser um instrumento de utilidade para o teu reino. Eu não quero, Senhor, que esse ano termine antes que eu ganhe uma vida para ti. Eu quero, Senhor, ser usado por ti. Tem pessoas que recebem a oportunidade e dizem, eu não estava preparado, eu não queria, o Senhor insistiu comigo para eu aceitar. Irmãos, você sabe quem você é? E você sabe quem Deus é? Quando Deus tem um chamado na nossa vida, nós não temos outra escolha, a não ser nos render ao seu chamado, a não ser aceitar o seu chamado, a não ser aceitar o seu propósito. O Senhor está dizendo, se você é enraizado, se você está plantado em terra fértil, você não vai se deixar levar quando o falso profeta chegar. Você não vai se deixar levar quando a crítica chegar. Você não vai se deixar levar quando a estrutura sua for sacudida. Você está firmado em Deus. E quem está guardado debaixo da sombra do Onipotente não pode temer nada e nenhum mal, porque Ele está conosco. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, você fica de pé, porque maior é aquele que te chamou. Ele te respalda, Ele te sustenta, Ele te leva para mais perto dEle através das circunstâncias. Como é que resolve esse negócio aqui agora? Como é que resolve quando você vê alguém que caiu sobre pedras? Eu aprendo em primeiro lugar que estar no lugar errado é muito perigoso. Mas como é que a gente resolve? Se aprofundando na palavra. Quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais eu adentro esse solo fértil que é a palavra. A Bíblia é mais atual do que o jornal de segunda-feira, que vai trazer todos os relatos do final de semana. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou ser plantada em um solo fértil? Como é que eu provo ao mundo que Jesus está na minha vida, buscando cumprir o meu chamado e glorificar o nome do Senhor através da minha vida? Quando eu não me deixo levar por escândalos, quando eu
não me deixo levar pelas circunstâncias da atualidade e eu fico com Jesus, porque Ele é suficiente. Quando eu faço isso, eu provo que verdadeiramente eu encontrei Jesus, porque quem se encontra com Jesus, quem serve a Jesus por quem Ele é, não sai da igreja por causa de ninguém. Nós permanecemos plantados nele, enraizados nele, sabendo que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória. Uma outra caiu entre espinhos. E essa palavra espinhos no grego, ela também se refere aos espinhos da coroa de Jesus. Então, há dificuldades ali imensas. Quando uma semente cai nos espinhos, primeiramente ela nos remete aos cuidados desse mundo, às distrações. A gente que congrega muitos anos já, mas nunca se envolve, está sempre distraído com coisas superficiais. Um outro nível é os enganos das riquezas. Tem pessoas que só para conseguir prosperar financeiramente mais, e isso não é pecado, mas isso também não pode ocupar o tempo de vida com Deus. E a gente que para se ocupar das coisas dessa vida e trazer um retorno para a sua casa, ele prioriza tudo, menos o reino de Cristo. E o Senhor está dizendo, o seu tempo é dado de forma igual, o tempo é dado de forma igual a todo mundo, e o seu tempo não pode anular, não pode preencher o espaço que cabe a Cristo e a sua palavra. Portanto, nós não podemos nos conformar em passar um dia sem estudar a palavra, em passar um dia sem orar, em passar um culto sem estar ali se congregando. Eu sei que acontecem situações que fogem ao nosso controle, mas todo crente que ama Cristo, ele também ama a igreja de Cristo, porque se andamos na luz como Ele na luz está, amamos ter comunhão uns com os outros, e comunhão a gente tem é na igreja, é congregando, e sendo assim, se temos comunhão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E em terceiro lugar, são 3 níveis: os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições. E o Senhor está perguntando qual é o ídolo que tem ocupado o seu coração. O que tem ocupado os seus desejos? Qual é a sua maior ambição nessa vida? Qual é o maior desejo do seu coração? É viver trabalhando para conseguir recursos para a sua vida e para a sua casa, aonde a traça e a ferrugem no final vai corroer? Ou é angariando também no lugar aonde nada nem ninguém pode roubar e pode tocar, que é no mundo espiritual? Nós não podemos nos conformar em permanecer com os olhos apenas nessa terra. Todo crente que está caminhando para o céu, ele permanece trabalhando aqui, mas com os olhos postos em Cristo. Ele permanece marchando, caminhando em direção ao céu, e sabendo que nós temos uma grande nuvem de testemunhas que estão testificando todos os dias que nós precisamos vencer também. Olha para o caso, olha para os exemplos de Hebreus capítulo 11. Olha para todos os discípulos de Cristo. Todos eles venceram em tempos mais difíceis, em tempos de maiores perseguições. Porque perseguição, irmão, não é ter alguém do teu lado que não aprova o teu chamado. Perseguição é dar a sua vida por amor a Cristo. Perseguição é abrir mão de tudo aquilo que você mais ama para dizer: Senhor, eu decido viver para a tua glória. Alguém está ali tentando atrapalhar você, está te perseguindo, você deixa. Porque Isaac, ele cavava poço e alguém vinha e entulhava, ele ia lá e cavava outro. Ser perseguido também é saber que eu não devo descer ao nível do adversário. Porque Paulo diz que ninguém que milita deve se embaraçar com negócios dessa vida. Porque o nosso foco principal é agradar aquele que nos alistou para a peleja. E ele conta conosco nessa última hora. Jesus está voltando, essa mensagem precisa voltar a ser pregada em nossos púlpitos. Jesus está voltando, Ele vai voltar. Você pode se alegrar com isso? Há muitas coisas que nos impedem de avançar, há muitos espinhos no caminho, há muitas feridas na caminhada, há muitas barreiras e tropeços que tentam colocar para nos afastar do centro da vontade do Senhor. Mas a Bíblia também diz, e o Senhor também conta, de uma semente que caiu em terra boa. O semeador investiu na compra dessas sementes. E a cada denário investido, nesse caso, da semente plantada em terra boa, ele teve lucro de 30, de 60 e de 100. Eu aprendo aqui que o nível 30 é o nível básico da caminhada. O nível 60 é um nível mais intermediário. E o nível 100 é um nível avançado. E o Senhor dá a cada um segundo a sua capacidade. Em que nível você está na sua caminhada com Deus? Em que estágio você está na sua vida de fé? Porque tem gente que vai passando os anos, ele recebe 30,
mas ele vai lá e guarda 20 e tenta usar só os 10. O Senhor está dizendo, eu te dei 11 talentos e é para você usar para a minha glória. É para quando você chegar diante dele, você dizer, Senhor, tu me deste um, está aqui, Senhor, eu multipliquei. Porque tudo aquilo que o Senhor nos dá, ele deseja que eu e você venhamos devolver a ele de forma melhorada. Como é isso? O Senhor te deu uma esposa, irmão. Santifique essa mulher e devolva a ela ao Senhor de forma melhorada, mais crente, mais temente, mais firme, mais fiel, mais adoradora. O Senhor te deu um marido, irmã. O Senhor te deu filhos. O Senhor te deu um trabalho. Faça com que todos os ambientes onde você está, eles sejam de uma certa forma transformados pela presença do Espírito Santo que está na tua vida. E não se contente em viver só no 30, vá para os 60, vá para os 100. E assim faça a obra e cumpra o seu chamado. Porque um dia nós estaremos diante do Senhor e Ele vai requerer de nós aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Com frequência o Senhor parte daquilo que nós temos nas mãos. Moisés tinha um bordão. A viúva tinha uma botija com um pouquinho de azeite. Pedro e seus companheiros tinham uma rede de pesca. E o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, Ele deseja transformar. Mas você precisa também fazer a sua parte. Porque tem gente que recebe algo de Deus e diz, quando Deus quiser fazer, Ele faz. Você vai abrindo o terreno ali, você vai plantando a semente e Ele vai dando o crescimento. Porque um planta, outro rega e vem Deus e dá o crescimento. E quando Deus dá o crescimento, ninguém pode podar você. Ninguém pode parar você. Ninguém pode impedir você de romper. Eu profetizo sobre a tua vida, é noite profética. Você vai cumprir o seu chamado. E assim como uma flecha, você vai acertar o alvo que Deus tem estabelecido para a sua vida. Eu não sei a tua história, eu não conheço as tuas lutas, eu não conheço as tuas dores, eu não sei qual é o teu chamado, mas eu ouso acreditar que você sabe para o que foi que Deus te chamou nessa terra, e você não sairá daqui antes que teu chamado se cumpra e Deus seja glorificado através do teu chamado. Irmão, quando nós recebemos a palavra do Senhor, nós somos frutíferos. Eu prego a palavra assim com essa empolgação, irmão, porque eu sei o que Deus fez na minha vida nos últimos anos. Eu sei tudo o que Deus vem fazendo. E isso é mérito unicamente dele. Mas por que Ele está fazendo? Porque eu me disponibilizei e me posicionei. Tem gente que não se posiciona para viver o chamado de Deus para a sua vida. E se você não se posicionar, tem lugares onde Deus deseja te levar e você precisa se preparar. Se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Se prepare para os lugares que Deus vai te levar. Se prepare para louvar e adorar com excelência. Se prepare para pregar como você nunca pregou. Se prepare para evangelizar como você nunca evangelizou. Porque a gente quer chegar nesse tempo nas escolas para evangelizar e dizer, Jesus Cristo salva, cura, batiza, leva para o céu e em breve Ele vai voltar para te buscar. Mas não é só isso não, irmão. Explique a mensagem que Deus te confiou. Seja profundo naquilo que Deus investiu em você. Sabe de uma coisa? Um crente que é terra fértil, ele dá lucro para Deus. Tem gente que só dá prejuízo. Tem gente que não coloca ninguém para dentro, mas coloca um monte de gente para fora. E Deus investe em quem dá lucro. Você pode olhar todos os grandes homens de Deus do passado. Eram homens de Deus que buscavam registrar, escrever. Não tinha máquina de datilografia, não tinha computador, mas eles iam escrevendo na mão. A Bíblia, a gente sabe através da Bíblia, que esses homens aqui que deixaram os registros, os escritos, eram homens que viviam com Deus em aprendizado. Aí o povo quer pegar um trecho que Paulo diz que o que ele pregou não recebeu de homem algum para dizer, eu não preciso estudar para pregar, é só eu abrir a Bíblia, colocar o dedo e Deus revela a palavra. Irmão, nós estamos vivendo num tempo que quanto mais conhecimento você tem, mais profundo e grande, poderoso é o ministério que Deus vai te entregar e vai te levar em lugares aonde gente despreparado não vai entrar. Se prepare, cumpra o seu chamado. Deus te deu dons e Ele espera receber o retorno. Olha para a parábola dos talentos, olha para tudo que a Bíblia registra, olha para toda a história da igreja, olha para a grande nuvem de testemunhas. Spurgeon era um homem que dormindo, ele pregava, e a esposa dele ia lá e escrevia o que ele estava falando dormindo, porque ele era um homem que vivia na terra, mas a mente e o coração dele já estavam no céu. Quando nós tirarmos os olhos dessas coisas e dos embaraços dessa vida que tentam paralisar o nosso chamado,
nós vamos ver o que Deus fará na nossa vida e através de nós, aonde Ele nos levar. O Senhor investiu em nós nessa noite, Sua palavra, o Seu Espírito habita em nós. Os dons que Ele nos deu, Ele deseja que você aperfeiçoe o tempo. E Ele deseja que você faça algo com aquilo que você recebeu. Ao chegar diante dEle, você não tem como se desculpar. E eu encerro aqui dizendo, cuidado com as oportunidades que você não aceita. Cuidado com esse ministério meia boca que você não busca melhorar. Cuidado com essa frieza espiritual. Cuidado com essa falta de oração e de leitura. Cuidado com o conformismo que tenta fazer você se anular e achar que Deus não deseja te usar nesse tempo. Cuidado com a falta de frutos. Toda árvore frondosa, toda árvore frutífera, ela produz frutos não para si mesma, mas para que outros se alimentem dos frutos que ela dá. Quando foi a última vez que alguém se alimentou dos frutos que você deu? O Senhor está dizendo, largue mão dessa rivalidade. Deixe de lado o orgulho, deixe de lado a falta de perdão e olhe para Jesus. Porque se Pedro olha para a maré, para o mar revolto, ele vai afundar. Mas quando nós olhamos para Cristo, nele todas as outras coisas são findadas, todas as dores se findam, todos os tropeços caem por terra, todos os embaraços são anulados, porque Jesus é um varão perfeito. Quer encontrar alguém perfeito na igreja? Olhe para Jesus, olhe para a palavra dele, olhe para a turma dos heróis da fé, que eles nos dão testemunho. Nós precisamos melhorar a nossa caminhada com Deus. Se nós quisermos ver Jesus, e a gente canta que quer conhecer Jesus, mas quando foi a última vez que nós entramos em oração e ficamos 1 hora só para ouvir Jesus, em solitude, só para ouvir o que Ele tem para dizer? Porque tem gente que entra na presença de Deus, irmão, com aquela lista. Deus, eu quero, esquece de adorar, esquece de agradecer, esquece de render a Ele louvor. O Senhor está dizendo para cada um de nós essa noite, inclusive para mim, vigia, cuidado, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você soubesse o quanto a sua coroa é valiosa, você não negociaria ela por nada. Pode ter o maior prestígio na terra, mas se não tiver a presença de Deus na vida, não vai receber coroa. E a coroa não é aqui. A coroa não é o aplauso do homem, porque o homem bate palma aqui para você, amanhã ele está te criticando. A coroa é quando você adentrar os portais do esplendor e o próprio Jesus dizer para você, eu te conheço, venha receber o troféu da vitória, venha receber a coroa da vida que está reservada a todos aqueles que amaram a Cristo no mundo. Ele conta comigo e com você. Tem alguém disponível? Seja um terreno receptível. Como é que está seu coração hoje? Eu profetizo sobre a tua vida que teu último estágio será melhor que o primeiro. E portanto o final de 2024 vai ser tão poderoso que você vai ganhar pelo menos uma vida para Cristo. E essa igreja ficará pequena para tudo aquilo que Deus fará aqui. Porque Deus trará mais mão de obra, Deus trará mais obreiros, Deus trará mais gente para somar. E você se alegre por isso, porque o dono da obra está falando nessa noite que Ele vai fazer a sua obra avançar nesse lugar. Oh, aleluia. A obra é dele, irmão, e a obra dele, feita do jeito dele, nunca deixará de contar com a providência dele. Ah, mas eu não quero fazer. Não se preocupe, Deus vai mandar alguém para fazer. Ah, mas deixa que o pastor faz. Não se preocupe, se você não se ombrear e se não apoiar o chamado pastoral e não respeitar a unção de Deus sobre a vida do homem de Deus que está aqui, não se preocupe, Deus vai trazer gente que vai respeitar a unção de Deus que está sobre a vida dele. Todavia, a obra será feita, a obra vai avançar, o mundo se curva aos seus ídolos, a igreja permanece de pé, adorando, triunfando, clamando, adorando e dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estamos te aguardando, nós estamos te esperando. Você é terreno fértil? Hoje o Senhor vai plantar algo aí dentro de você. E eu profetizo sobre a tua vida que você não vai se contentar até que o chamado de Deus esteja sendo cumprido na tua vida. Deus tem coisa grande, Deus tem coisa nova, Ele conta com você. Não se embarace com nada, não olhe para as circunstâncias, olhe para Ele. Quem caminha com Ele não teme o dia mau. Quem caminha com Ele sabe que nós seremos sempre mais que vencedores. E um dia, amados, quando Jesus voltar,
nós estaremos para sempre com Ele, receberemos a coroa da vida. Mas enquanto nós não chegarmos lá, não se embarace com nada. Em nome de Jesus, não se permita se embaraçar com nada. Se você olhar para Ele e entender que Ele é suficiente, porque Ele faz além do que nós pedimos, pensamos ou merecemos, você vai descansar na soberania dEle. E você vai se deleitar nele dia após dia. E você se deleitando nele, esse fardo que hoje parece pesado demais, ele vai se tornar leve, porque ele será substituído pelo fardo, pelo jugo de Cristo. Ele diz: traz o teu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E tu vai ter descanso, tu vai dormir tranquilo, tu vai ter saúde, tu vai ter força, tu vai ter disposição, tu vai se alegrar mais na presença do Senhor. Todo culto é uma festa, irmão. Vamos adorar o Senhor. Essa noite pode ser nosso último culto. E se for, o que foi que você trouxe para entregar a Ele? Porque culto é mais sobre dar do que sobre receber. Tem gente que só vem ao culto para receber. Deus está dizendo: se você abrir o teu coração e adorar a Ele, ainda que Ele não faça hoje, você vai sair daqui alegre, porque Ele está trabalhando ainda que você não esteja vendo. O Senhor está dizendo que escamas espirituais estão caindo dos olhos de alguém aqui, porque parece que a circunstância é mais poderosa do que o Deus que você serve. Olha para Jesus, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Porventura haveria coisa alguma impossível para o Senhor? Não há. Ele tem a cura que você precisa. Ele tem a alegria que você perdeu no caminho. Ele tem a restauração e a renovação das tuas forças.